como estão por aí? Por aqui eu sigo, hein? Estamos aqui para gravar mais um Pode Me Contar, porque a sua história importa. E hoje eu estou aqui com alguém muito especial, uma pessoa muito dinâmica, que mora também aqui em Buenos Aires, que deixou a família dela no Rio de Janeiro, veio se aventurar aqui nesse lugar em busca de realizar um sonho, fazer medicina e também outros projetos que ela tinha e queria colocar em andamento. Eu estou aqui com Juliana e hoje ela vai contar para nós um pouco da sua história, porque são tantas histórias maravilhosas e ela vai contar alguma coisa para nós que eu tenho certeza que será muito legal para você. Então fique com a gente e preste bastante atenção. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada por você ter separado do seu tempo para estar aqui com a gente, poder compartilhar a sua história, poder enriquecer a nossa vida com tantas coisas lindas que você tem vivido. E fique muito à vontade para falar Obrigada. conosco. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço, né? Desde que eu te conheci no Instagram, para mim realmente foi um presente de Deus aqui. É uma das pessoas que sempre me incentivou muito, conversou muito comigo no Instagram, sempre estava ali acompanhando e comentando, me ajudando e é muito bom saber que a gente também pode contar com pessoas legais aqui em Buenos Aires. E como você encontrou família, eu também acredito que a amizade da gente vai florescendo em nome de Jesus. Também acredito. Então, olha só. Como ela tocou no assunto, eu estou conhecendo a Ju pessoalmente hoje, porque a gente se conhece, principalmente eu a conheço, porque ela tem um trabalho lindo aqui de assessoria com as pessoas que vêm se aventurar aqui, vêm estudar. Ela, junto com o marido dela, o William, eles fazem um trabalho muito lindo de acolhimento. E foi assim que eu a conheci, através do Instagram. E a gente começou a conversar. Eu sempre olhava os posts dela, fazia algum comentário, porque eu achava muito legal. E então a gente já se conhece há mais de 2 anos pelo Instagram. E hoje a gente está aqui se É conhecendo verdade. pessoalmente. Muito legal. É E então verdade. você saiu da sua cidade, o Rio de Janeiro, não é isso? E aí Isso. você veio para cá, para Buenos Aires, na expectativa de fazer o seu curso de medicina, deixou ali a sua família, né? E quanto tempo então faz? Quando você veio para cá? E como foi toda essa transição? Conta para nós. Tem esse ano agora, próximo ano, 2025, vai fazer 6 anos que eu tô aqui na Argentina. E foi muito rápido o processo para vir para cá. Foram 6 meses. Eu já fazia faculdade de enfermagem no Brasil, estava concluindo a faculdade de enfermagem, já tinha formação de técnica de enfermagem, mas o meu sonho, desde pequena, desde muito pequena, sempre foi estudar medicina. E minha mãe sempre incentivou esse sonho. No Brasil, eu fiz várias vezes o Enem, fiz desde o meu primeiro ano do ensino médio, então foram 7 Enems que eu fiz. 7 anos consecutivos de Enem. E... Mas sempre chegava no quase. Hum. O ápice que fez eu decidir mudar para cá, para Argentina, foi quando eu fiz o Enem pela última vez, e por uma diferença de 3 pontos no Enem, eu não consegui classificação para a universidade. Uma amiga minha, a gente se inscreveu na mesma época, junto para a mesma faculdade, e ela tinha tirado basicamente a mesma pontuação que ele, foi 760 e alguma coisa, e eu 760, foi 63 ou 65, alguma coisa assim. Eu sei que a diferença da gente era de 3 pontos. E ela passou, eu não, para a mesma faculdade. Mas aí eu já tinha sido aprovada, já fazia faculdade de enfermagem, né? Também passei em primeiro lugar, ganhei a bolsa do ProUni, então eu não pagava faculdade, era 100% de isenção. E aí, nesse processo de ter essa decepção, eu comecei a buscar outras alternativas. E aí, na época, surgiu um vídeo no YouTube, eu sempre gostei muito de consumir conteúdo no YouTube, e aí eu fui procurando saber sobre a Argentina, porque eu vi um vídeo falando sobre a oportunidade de fazer faculdade aqui, que não tinha vestibular, que era gratuita, e aí eu comecei a procurar sobre. Na época eu perguntei, conversei com a minha mãe já me deu um super apoio, tipo assim, era o meu sonho, mas também acabou sendo o sonho da minha mãe, porque o que eu falava, ela, não, tá bom, a gente dá um jeito. E ela me apoiou muito na época e eu pedi 3 confirmações. A primeira era se os meus pais concordassem de eu sair do Brasil para vir para cá, se Deus falasse comigo, porque na época eu estava muito envolvida na obra missionária, então eu fazia viagens pelo Brasil todo. Eu cheguei aí para fora do país para fazer missões, fui para o Paraguai, fui para Cuba, e eu fiquei nessa de será que eu deixo tudo? É o tempo de eu deixar tudo e ir para outro país? Ou é o tempo de eu continuar aqui, terminar minha faculdade e depois fazer faculdade de medicina? E nisso você já estava aqui semestre de.
da De faculdade de enfermagem. enfermagem, eu estava indo para o 4º ano. São 6 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, 6 anos de faculdade. Eu estava indo para o 4º ano. E aí já tinha começado os estágios, já estava indo para o hospital, já tinha vivência hospitalar, porque eu também já era técnica. E aí, nessa época, eu pedi uma confirmação de Deus, que meus pais aprovassem, e que meu noivo, na época ele era meu noivo, que ele concordasse. Se ele também tivesse de acordo, e não fosse atrapalhar o relacionamento da gente, eu ia ter certeza que era a coisa certa que eu tinha que se fazer. Eu tive as 3 confirmações no início do ano e eu falei, vamos agora descobrir como faz para chegar lá. Fiz os processos de documentação, na época eu contei com Isso apoio... tudo você só? Não, com apoio de assessoria. Na época, minha mãe se sentiu mais confortável em contratar uma assessoria para auxiliar. Porque não tinha tanta informação igual tem hoje. Era muito difícil saber o que tinha que fazer na convalidação, como que era a matrícula. Então, minha mãe, para se sentir mais segura, até porque eu nunca tinha saído de casa, ia ser a primeira vez que eu ia sair de casa para fora do país, minha mãe estava com muito medo. E aí ela se sentiu mais segura contratando uma assessoria. Na época, eu não me arrependo. Eu tive uma experiência muito boa com a minha assessoria. Eu recomendo para o pessoal, mesmo hoje eu tendo uma assessoria, eu sempre falo para o pessoal que eu não me arrependo na época da assessoria que eu contratei, eles têm um trabalho de excelência, e foi quem me deu a base, inclusive, para eu ter a assessoria que eu tenho hoje, porque quem me informou e quem me ensinou a fazer tudo foram eles. E aí, depois que eu concluí essa etapa, foi no início do ano, em junho, eu vim para cá. Eu cheguei aqui em Buenos Aires no dia 3 de junho de 2019, para ingressar na UBA. Aí eu ingressei na UBA. Os 6 primeiros meses do CBC, eu conversei com a minha mãe que a gente ia fazer uma adaptação. Então, eu não estava me cobrando passar nas provas. Eu estava querendo me adaptar à faculdade, entender como funcionava. Aprender o idioma, porque eu não sabia o idioma. E aí Você veio para cá zerada? Zerada. Não conhecia ninguém, não sabia o idioma, nunca tinha viajado para, assim, fora do país. Eu já tinha viajado, mas eu nunca tinha morado fora de casa sozinha, então foi tudo muito novo. E aí, na época, eu decidi fazer o CBC tranquila. Eu queria, não estava me cobrando aprovar nas provas, porque eram 6 meses, né? E eu já sabia que, assim, para mim, eu conheço as minhas limitações. Tem gente que faz em 6 meses e vai super bem, a prova tranquilo e tudo mais. Eu sabia que não era uma coisa que ia acontecer comigo, então eu fui bem tranquila. Consegui eliminar uma matéria e fiquei o próximo ano para começar, recomeçar com as outras matérias que faltavam no ano de 2020. Aí eu ia ter um ano para concluir o CBC. Foi um ano de pandemia. Em 2020 a gente teve a pandemia, eu passei toda a pandemia aqui na Argentina. Todo o processo, desde o primeiro dia até a finalização de tudo. E fiz o CBC à distância, né? Teve que ser obrigatória a modalidade à distância, a gente fez. Fui aprovando as matérias. Eu sinto que foi um pouco mais tranquilo. Quem fez o CBC nessa época para o CBC de hoje em dia sente essa diferença. A gente, talvez pela ocasião, por ser uma pandemia e tá tudo fora do padrão no mundo, a gente sentiu que foi um pouco mais tranquilo a cursada. Sabe? A gente sentiu que não teve tanto peso nas avaliações como tem hoje em dia, por exemplo. E também foi tudo online, né? A gente teve Porque as matérias até online. Então era presencial. Quando você Não, fez a primeira tinha parte... já a modalidade virtual, que é o UBA 21. Só que quem optava, por exemplo, a maioria de nós brasileiros optávamos por fazer matemática presencial. Na época eu optei por fazer presencial, mas como começou a pandemia, a gente acabou tendo matemática virtual também. Então, todas as matérias virtuais. Eu tenho amigos que estavam no primeiro ano do ciclo biomédico e fizeram anatomia. Eu, inclusive, cheguei a fazer anatomia no outro ano de pandemia. Anatomia, histologia, tudo virtual. E aí também foi um outro processo, que quando eu concluí o CBC, aí eu fui de férias pro Brasil, fiquei algumas semanas no Brasil e já voltei para cá, pra Argentina. Aí fechou tudo de novo, lockdown, todo mais, porque foi a segunda onda da Covid. E aí a gente teve uma cursada inteira virtual. Eu, Júlia, optei na época, sempre foi muito conversado com meus pais, porque eu não trabalhava. No princípio, quando eu cheguei aqui, quem me mantinha era minha mãe. Ela me mandava, minha mãe e meu pai me ajudavam. Na segunda metade, no segundo ano, com a questão da pandemia, ficou mais difícil para os meus pais se manterem. E o meu irmão mais novo, o do meio, né? Ele é mais novo do que eu, Thiago, foi para Portugal. E ele decidiu me ajudar aqui. Então, meus pais não me mantinham, mas o meu irmão me mantinha. Aqui, como estava tudo fechado, não tinha como trabalhar e a faculdade tomava muito tempo muito do meu tempo. E ele pediu para me ajudar na época. Ele falou: olha, eu vou
eu brinco, ele fala, sou eu que vou pagar suas contas. E ele fala que é um investimento a longo prazo. Ai, que bom, hein? Ó. Ele diz, é um investimento a longo prazo, estou investindo na minha aposentadoria. E aí... Então, aí ele lá em Portugal, então mesmo na pandemia, ele conseguia trabalhar. Sim, ele conseguia trabalhar. Meu irmão chegou em Portugal, também imigrante, ele e a esposa, sozinho. Na época ela era namorada dele, a Bianca. E ele foi também, sem conhecer. Tinha meu tio lá já, mas meu tio também era recém-chegado. E ele migrou bem numa época que foi muito brasileiro para lá, naquela onda de imigração para Portugal. E ele começou a trabalhar com obra. A minha cunhada chegou, arrumou um emprego, e aí na mesma semana ela conseguiu no emprego dela, que ela era secretária de um empreiteiro. E aí ele arrumou um serviço pro meu irmão, que nunca trabalhou com obra na vida dele, nunca mexeu uma massa de cimento. Ele começou a fazer serviços gerais no geral lá na obra, foi pegando, e poucos meses depois, uns 3 meses depois, ele já era chefe de equipe na obra. Hoje em dia, né, 4 anos depois, hoje ele tem a própria construtora, com os próprios funcionários e se estabeleceu bem lá em Portugal, graças a Deus. Ótimo. E aí, na época, ele que optou por me ajudar também financeiramente. Também fez uma semeadura no terreno fértil, sim, né? Sim, ele fala que ele fez um bom investimento. Mas na época, assim, eu fazia trabalhos. Eu trabalhava com limpeza aqui, eu vendia pacote de turismo na Florida. Então, eu fazia de tudo um pouco para poder também complementar a renda que meus pais me mandavam. Na época, na internet, meio que teve uma polêmica, porque eu falei para as pessoas que eu vivia com R$900. E eu mostrei as contas, quanto que eu gastava de aluguel, de comida, de tudo. E quando eu cheguei aqui mesmo, a minha mãe só podia me mandar R$600. Então eu tinha R$600 para pagar o aluguel, comprar comida e passar o mês. E se eu conseguisse fazer qualquer serviço extra, era um extra que tinha. E eu vivia o mês inteiro com R$600, em 2019. Eita. As pessoas falam, é mentira, é um absurdo. Eu tenho provas e provas, pessoas e pessoas que moraram comigo e eu vivia com esse dinheiro. Não me pergunte como. Já ia perguntar. Eu vi a provisão. Que você mostrasse, eu vi a provisão de Deus em todos os detalhes. Eu brinco que, claro, assim, eu não tinha uma vida de sair para comer fora, festinha, não, eu tinha meu marido fala que na época eu sobrevivia. Era uma vida com um propósito. Era Você muito tinha regrado. Aquele propósito e era o que era tinha. Aluguel, comida e o que de uma emergência. Era só o que eu tinha. Óbvio, teve meses, por exemplo, que eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, pelo amor de Deus, manda um dinheirinho extra. Não aguento mais comer asinha de frango, porque era o mais baratinho que tinha. E aí minha mãe, quando podia, mandava mais um pouquinho. Meu irmão mandava mais um pouquinho. Aí eu fazia uma faxina, ganhava um dinheirinho. E fui me mantendo aqui. Em 2021, que foi no meu primeiro ano do biomédico, aí as coisas começaram a melhorar. Eu decidi abrir a Help, que aí também veio com o propósito de... Quando eu morava na residência, a residência que eu morava era uma casa muito humilde. Ficava em cima da igreja, que hoje eu frequento, que é a Lavide, aqui, Videira no Brasil. E aí ela ficava em cima, a residência ficava em cima da igreja, que era para ajudar nas contas da igreja, o aluguel da residência. Nessa época... eu fazia limpeza na residência e não pagava o aluguel cheio, pagava uma parte do aluguel. Então isso já me ajudava a economizar. Com o passar dos tempos, aí eu digo que vem a provisão do Senhor. A cotação ia aumentando, o preço das coisas ia mudando e tinha os reajustes trimestrais. O dono da residência foi uma pessoa, que é o Sebastião e a Letícia. Foram pessoas assim essenciais na minha vida aqui na Argentina, porque eles não aumentavam o meu aluguel. Reajustava de todas as pessoas que moravam na casa. O meu não era reajustado. Eu lembro que chegou um ponto que uma das minhas amigas na residência pagava algo em torno de 20 mil, 28 mil, e o meu aluguel era 4 mil pesos. Olha. Porque nunca foi reajustado. Então, eu falo que o dinheiro rendia porque o Senhor trazia provisão na minha vida através de outras pessoas. Então, o Sebas e a Letícia foram essenciais na minha caminhada aqui, porque o Senhor tocou no coração deles e eles, mesmo precisando, porque o dinheiro era necessário, não só para pagar as contas da igreja na época, depois a igreja começou a se autossustentar, mas para pagar as contas da residência, e eles ainda assim foram abençoadores na minha vida. Nunca aumentaram o aluguel. E eu me apeguei à residência na época. Quem me acompanha no Instagram naquela época... eu só saí de lá... Então era assim, uma casa e eles sublocavam os quartos. Era. Aí tinha quartos compartilhados, quartos individuais. Eu entrei num quarto compartilhado com 5 pessoas.
E depois eu fui Em um quarto. em um quarto, moravam 5 pessoas. Era eu, uma paraense maravilhosa, uma peruana, uma argentina que eu sou apaixonada, Mari, e uma indiana. Menina, e como era isso? Num quarto, Aham, 5. era uma loucura. A gente sempre estava Era estressado com a beliche. indiana. Era beliche. Eram 4 beliches de um lado, 4 beliches do outro. E aí a gente dividia. Eu ficava na mais baixinha. E aí em cima de mim ficava a Mari, que era argentina, e tinha a Ivone, a peruana, a Nicole, a brasileira, e a Priti, que era a indiana que morava com a gente. Depois a gente teve. Aí moravam russos, sul-africano, morava venezuelanos, moravam N pessoas. E aí. Quer esperar? Aí ele corta e vai de novo. Moravam, éramos 18, não tinha brasileiros, venezuelanos, peruanos, todo mundo na residência. E eu fiquei um ano e 6 meses nessa residência. Aí, por fim, a gente mudou de local, a igreja mudou de local, aí a residência deixou de existir e precisou fechar. E foi por isso que eu saí da residência, porque senão eu tinha continuado lá. Até... Há muito tempo. Uma curiosidade que as pessoas não sabem é que a Priscila, perdida em Baires, a minha amiga, a gente se conheceu nessa residência, porque a gente morou juntas lá. Não dividíamos quarto, mas morávamos juntas. Então foi uma amizade que eu tenho até hoje. Ela e a Jordana, que aparece muito no meu Instagram, são pessoas que moraram comigo na residência e eu tenho amizade até hoje e segue, eu acredito que vai ser pra vida inteira. E elas também fazem medicina? Também fazem medicina. A Pri hoje mais não, mas a Jordana faz medicina. A Pri, porque terminou ou porque seguiu outro caminho? Não, a Pri, ela tá. A Jo, ela continua. A Pri, ela deu uma pausa, mas aí ela tá vendo outras coisas e tudo mais. Teve neném, então tá, como é que falo? Vivendo uma nova fase da vida e tudo mais. Ela fala um pouquinho sobre isso no Instagram dela e tudo mais, entendeu? Ela mudou de faculdade também, ela tava na Barcelona, foi pra UCES, mas aí ela conta bastante lá no perfil dela para o pessoal tirar dúvida e tudo mais. É o Perdido em Baires. Isso. Que aí quem quiser olhar lá, dar uma olhadinha, ver como é que tá seguindo a vida dela, vocês vão lá ela e dão uma olhadinha. Fala sobre faculdade e maternidade, que é muito importante isso também. E sobre a vida dela também aqui na Argentina, que é basicamente o que a gente se conectou bastante por isso, né? E aí, o tempo da experiência que eu tive lá na residência me ajudou muito para eu permanecer aqui. Porque eu acho que se eu tivesse vindo para ir para um apartamento sozinha, talvez eu tivesse desistido. Talvez eu tivesse voltado para casa. Porque o mais difícil de lidar aqui para mim foi a saudade. E a residência, as pessoas da residência se tornaram família. Então, eles me ajudam muito, assim, me ajudaram muito emocionalmente, psicologicamente e me deram forças, porque éramos todos estudantes na mesma fase, passando pela mesma situação. Então, todos longe da família. Nos conectamos por isso. Entendiam exatamente o que um e outro estavam passando, né? Exatamente. Então a empatia já era natural. Isso. Um entendia o lado do outro, né? Sim. Aí da residência também teve um fruto engraçado, né? Que foi a história da coisinha que eu contava lá no meu perfil. Foi a menina doida que morou com a gente. Que mentiu N coisas, a história dela, tudo. Ela criou um personagem, ela vivia esse personagem e era o que a gente conhecia. E só depois de uma sequência de acontecimentos na residência que a gente descobriu a verdade sobre ela, quem ela era, a história dela e tudo mais. E foi bem na época, período de pandemia. Isso me trouxe muito o que a minha mãe me ensinava, né? Que nem todo mundo é bom. E quando eu vim pra cá, eu achava que todo mundo era muito bom. Eu não tinha vivência de mundo, nunca tinha saído de casa, confiava em todo mundo. O que a pessoa falasse pra mim era verdade absoluta e aquela pessoa era muito boa e todo mundo muito bom. E aqui em Buenos Aires eu vim descobrindo que realmente existem pessoas ruins, mais intencionadas, pessoas com problemas. E eu vi uma outra face do mundo que eu não tinha visto antes quando eu morava com meus pais. E aí eu tive que amadurecer na marra aqui, né? Aprender a quem eu podia confiar e quem eu não podia confiar. E isso acho que foi um dos processos mais difíceis para mim, porque eu aprendi a ter esse tato de confiança me decepcionando com as pessoas. E aí, e minha mãe sempre falava, não confie em todo mundo. Mas todo mundo pra mim era bonzinho. Depois que eu fui sabendo mais separar minhas amizades e ver quem eu queria perto de mim, quem eu não queria perto de mim. E vir para Buenos Aires formou isso no meu caráter. Ter a experiência de morar fora do país, sem ter minha família por perto,
me auxiliou nesse processo de aprender isso. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu estaria talvez com a mesma mentalidade de que Sim. todo mundo é muito bom. Porque estaria ali protegida, com né? os Não meus teria essa pais. exposição. Exatamente. Mais ou menos aquilo que a Bíblia fala, né? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, Exatamente. saber equilibrar as duas coisas. E o Senhor me ensinou muito nesse processo de confiar, né? E quando eu vim para aqui para Argentina, eu não vim só com o propósito de estudar medicina. E Deus, ele sempre deixou isso muito claro na minha vida, desde o início, né? Quando eu decidi vir para cá, quando eu pedi as confirmações para ele, e ele sempre deixou muito claro que a medicina aqui era um presente que ele estava me dando, porque era o meu sonho. Mas o meu propósito aqui não era a faculdade. O meu propósito aqui era outra coisa. E só quando eu cheguei aqui, eu entendi. Deus me colocou amor no meu coração por essa nação. Me ensinou. Talvez é uma coisa que eu estava até refletindo esses dias, né? Muitos brasileiros vêm, estudam, se formam, voltam para casa. E não plantam nada aqui. Mas colhem muito. Sim. Porque não é só uma profissão, sabe? Eu vejo. Muita gente vem realmente pela profissão, pelo dinheiro, pelo recurso financeiro que vai ter fazendo uma faculdade de medicina e tudo mais. Mas muita gente vem porque é um sonho mesmo. A ponto de deixar família, feito eu deixei família, noivo, todo. Minha mãe falou pra mim essa semana, eu chorando, isso aquela, você que escolheu, deixou tudo e foi estudar. Mas a gente deixou por um sonho, um objetivo. Sim. E quando eu vim pra cá, eu falei pro Senhor, eu não quero só colher. Eu quero plantar também. Ai, e quando eu digo plantar, se empenhe em alguma coisa aqui. Faça alguma coisa por essa nação. Que te ajudou, que te acolheu. Devolva também, realizou o seu sonho. Sabe? Hoje a gente faz o trabalho, eu posso servir da maneira que eu escolhi, que é na igreja, através da igreja. Cada um tem a sua fé e a sua maneira de retribuir. Eu escolhi retribuir hoje prestando serviço à igreja local que me acolheu. E aí a gente tem trabalho em orfanato, trabalho em comunidade carente, trabalho com jovens recém-chegados. Então, isso para mim é uma forma de devolver. A Help foi uma forma de eu plantar. Quando eu decidi abrir a mentoria, as pessoas que moravam comigo na residência, a maioria tinha vindo sem assessoria, sem nada. E estava descobrindo como que fazia as coisas. A Pri foi uma delas. Eu aprendi a fazer convalidação por causa da Pri. Porque eu tive que fazer a convalidação para ela, para ajudar ela no processo, e eu aprendi como que funcionava a convalidação. Depois o processo de DNI, eu aprendi a fazer o DNI porque eu precisei ajudar outras pessoas. E aí, quando eu decidi abrir a Help, o meu foco não era dinheiro. Óbvio, eu precisava de dinheiro para me manter e me ajudar aqui. Mas aí foi quando eu decidi que eu não ia cobrar o preço que as assessorias cobravam. Na época, o meu marido, que era meu noivo, ficou maluco. Ele falou, você é doida, todo mundo cobra um valor, você quer cobrar menos? Eu falei, amor, eu entendi o custo, quanto custa realmente para... Eu não era uma empresa com um local próprio, eu não tinha que pagar funcionário, eu não tinha que fazer nada disso. Por isso que eu entendo o custo das assessorias hoje. Eles têm local próprio, paga a funcionário, trabalho de mídia, marketing. Então, o preço que eles cobram é justificado pelas despesas que ele tem. Mas eu ia ser um auxílio para as pessoas. Eu não tinha que pagar nada disso. Então eu falei, vai ser uma via de mão dupla. Eu cobrava bem baratinho, que era para me ajudar a me manter aqui, e ajudava a galera que não tinha condições de pagar uma assessoria. E aí o pessoal vinha para fazer faculdade, eu ajudava em tudo, DNI, convalidação, matrícula, tudo. Que legal. E aí eu falei, é a minha maneira de plantar, de ajudar, além das coisas da igreja. Então eu queria deixar alguma coisa aqui. E sempre que as pessoas que vinham comigo eu falava, você tá vindo porque Deus te trouxe para cá de alguma maneira. Os caminhos te trouxeram até esse lugar. Deus trilhou tudo para você. Então, colha e plante aqui. Não somente leve algo, mas deixe algo aqui. E como tá hoje a Help? A Help tá funcionando normalmente. Agora voltamos às atividades. Por quê? Eu fiquei um tempo, eu precisei dar uma pausa em tudo. Na faculdade, entre aspas, né? Porque eu continuei cursando, mas bem mais devagar, porque eu fui vendo que estava me afetando muito. E aí eu precisei dar uma pausa na Help, uma pausa nas redes sociais e uma pausa na faculdade, porque eu não estava bem. E aí a Help eu não peguei alunos. Esse ano foi o primeiro ano que eu voltei a pegar alunos, mas também bem reduzido. O pessoal sempre me manda mensagem no Instagram, no YouTube e pede ajuda. Então eu comecei a não mais pegar aluno assim para assessorar, mas eu ajudava.
Aí eu continuei, tipo, falando, faz assim, vai pra tal lugar. Tipo dicas. Continuei auxiliando o pessoal, mas eu não era um serviço contratado, eu não tava mais. E aí esse ano eu voltei a fazer o trabalho com a Help, aí fiz com um grupo de pequenos alunos. Foram 3 alunos que eu peguei esse ano. Já tinha vindo da gente preparar 30 alunos para vir para cá. E aí eu falei, não, esse ano eu vou bem pouquinho, com o que eu puder, porque eu não tava bem, e quando eu não tô bem pra mim, eu também não tô bem para outras pessoas. Eu não queria prestar um serviço mal feito, de má vontade, não de má vontade, mas assim, não estando bem. E aí eu preferi dar uma pausa. E que agora você não sentisse que estava com uma alta qualidade. Exatamente. Então você preferiu dar uma pausa porque você não estava bem para dar o seu melhor. Sim, exatamente. Foi por isso também que eu parei no Instagram. Esse ano não tanto. Esse ano eu tirei realmente um ano para eu descansar. Tirei um ano para eu olhar para minha família que eu tô construindo, para o meu marido, para minha casa, para os meus pais, olhar para minha vida espiritual, para mim mesmo, minha saúde mental. Mas o ano passado foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. E você pode falar um pouco mais para nós, assim, o que você se sentir confortável? Sim, eu não tenho problema de falar que eu tive problemas derivados eu falo que é da faculdade porque foi o que mais me causou pressão, mas juntou saudade de casa, aí a faculdade você começa a se questionar se eu realmente tinha que ter vindo para cá. Aí eu comecei a me questionar por que Deus me trouxe para cá, por que eu deixei minha família, se valia a pena isso, se a faculdade me diminuiu. Eu senti isso, que eu fiquei desse tamanho. Porque eu ia para as aulas na faculdade e não que as pessoas me tratavam mal pela minha nacionalidade, não era essa questão. Não era caso de xenofobia. Mas eu falo que é estudantiofobia, porque era só o fato de eu ser estudante e estar naquele lugar. Eu tinha a sensação de que eu estava incomodando os docentes e incomodando as pessoas, porque a gente tem uma resposta muito difícil da faculdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não pego as coisas com facilidade. Eu gosto muito de estudar, mas eu não tenho a facilidade de sentar e aprender rápido o que está sendo dado na aula. Eu tenho dificuldade. E eu vi isso sendo refletido, por exemplo, nas provas. O meu primeiro ano na faculdade, eu não rendi uma prova oral, porque eu tinha medo. No primeiro ano do biomédico. Eu repeti de ano e eu compartilhei isso com o pessoal que fiz um vídeo falando, né, sobre eu ser recursante. Eu repeti de ano porque eu não tinha coragem de render a prova oral. Eu me sentia incapaz de render a prova oral. No segundo ano, eu ia com medo mesmo, que foi a minha segunda tentativa, recursada. Eu ia com medo mesmo. Mas o meu ir com medo mesmo não era suficiente. E eu ouvi de um professor que eu deveria mudar de carreira. E que não era, que ele não via que aquilo era frutífero para mim. Porque ele tinha sido a mesma pessoa que tinha tomado o meu oral no ano anterior. E ele estava me tomando de novo. Eu sei se ele lembra de mim? Não sei se ele lembra de mim, porque é 1 milhão de alunos que passam naquela faculdade. Provavelmente ele não lembra de mim. Mas ele teve um dia muito infeliz e ele me deixou muito infeliz com o que ele falou. Que era para eu procurar outra pessoa, outra carreira, porque aquilo não era para mim. E falou isso para uma pessoa que desde pequena sonhou com isso. Que deixou pai, noivo, mãe, família, todo mundo, o país pra ir correr atrás desse sonho e a pessoa falar pra você que não é pra você. Aí esse ano me mexeu muito comigo, meu psicológico. Foi o ano de 2021. 2022. E isso, uma pandemia acontecendo também. 2022, 2022, na verdade, esse ano, que ele falou isso. Era o segundo. Já era pós-pandemia, eu acredito. 2020 eu fiz o CBC, 2021 primeira cursada virtual. Foi 2022. A gente recém-saído da pandemia. E aí ele falou isso, me afetou, eu acreditei no que ele falou pra mim. E aí vem muito do sabedoria, né? E ser guiado pelo Espírito e o que você retém dentro de você. Porque eu acreditei na mentira que ele tinha falado pra mim. Que aquilo não era pra mim. Então, ano de 2023, eu me entreguei muito. Muito. Eu não tinha força pra sair da cama. Porque eu comecei a questionar tudo. Falei, eu vim pra cá, larguei minha família, larguei meu país, larguei tudo. Não tô indo bem na faculdade. Tô tendo dificuldade real. Eu ia pra faculdade chorando. Meu marido, muitas vezes,
me obrigava a ir para a faculdade, porque a gente tem que ir para não levar falta, eu não queria repetir, mas eu ia chorando para a faculdade. E de eu chegar na porta da faculdade, respirar fundo e falar, "É só mais um dia." E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu ia chorando para a faculdade, quando eu entrava para assistir aula, era aquilo que eu queria. Quando você entrava ali, apesar de toda a luta para chegar, você sentia que era o seu lugar, Era aquilo que eu queria. que era onde você queria estar, independente do que falaram. Exatamente. Não me importava quem era o docente. Era ali que eu queria estar. Mesmo me afetando daquela maneira. E aí eu fiquei naquela luta de é o que eu quero, mas eu não sei como eu vou continuar. Porque ao mesmo tempo que eu tinha essa pressão, chegava dia de prova, muitas vezes o William ficava na porta da prova me esperando. E eu Para entrava te para dar um render. apoio, né? Para dizer, Porque eu tô não aqui tinha com força para você. ir. Eu não tinha força para ir. E o ano de 2023 foi um ano que eu juntei os caquinhos que eu tinha e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para passar de ano, porque aquilo estava me afetando. Eu nunca tinha ficado de recuperação. E eu estava reprovando de ano na faculdade. Uhum. E ao mesmo tempo tinha uma cobrança do Instagram. As pessoas que me seguiam, não todas, mas o que eu digo hoje aqui é muito tóxico o meio acadêmico aqui na Argentina. Porque as pessoas esperam de você uma perfeição que elas mesmas não têm. Então as pessoas esperavam de mim que eu postasse vídeo estudando. Quando eu não postava vídeo estudando, eu recebia mensagem tipo: o que aconteceu? Essa semana eu não te vi estudando muito, você tá bem? Eu entendo que era uma preocupação, mas ao mesmo tempo era uma cobrança. Ao ápice de eu receber uma mensagem de uma pessoa que mandou para mim por engano, que ela queria mandar para outra pessoa, mas acabou respondendo o meu stories. Que era, eu me lembro até hoje, porque eu nunca esqueci do que tinha lá. Ela não postou nada sobre a prova final. Ou reprovou ou desistiu de vez. A pessoa queria mandar isso para outra pessoa E acabou chegando e para mandou para você. mim, Aí entrou de novo. dentro de mim. E aí eu comecei aí eu tinha a cobrança de eu tinha que passar porque minha família esperava aquilo de mim, meu marido esperava aquilo de mim, as pessoas no Instagram esperavam aquilo de mim e eu não estava alcançando, porque eu não estava bem. Uhum. E nesse ano eu juntei, né? 2023 eu juntei os caquinhos, todos que eu tinha. Falei, não, esse ano eu vou passar. Aí tava indo super Esse ano bem, vai ser diferente. tava indo super bem, super animada. Fiquei doente, tive pneumonia e foi quando eu descobri a diabetes. Caramba. Fiquei internada 15 dias. Na época eu postei no Instagram, minha família acompanhou, as pessoas, você acompanhou na época. Uhum. E essa minha internação fez eu ficar livre na matéria, porque eu perdi uma prova. E eles não me deixaram refazer essa prova, mesmo eu estando internado. A faculdade lamentou, falou que não podia me ajudar e que eu tinha que recursar ou fazer a prova livre. Caramba, e como é prova livre? A prova livre é assim, ela é como se fosse um recuperatório final no Brasil, sabe? A última da última chance. Você não está reprovado na matéria, mas você tá reprovado. Tipo assim, você tá reprovado na Vai ter matéria, uma mas ainda tem chance. uma chance. Sendo que essa prova livre é muito, 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 muito difícil de alguém passar. Tanto que tem uma menina que ficou conhecida porque aprovou o livro de anatomia, e isso foi em 2020, se eu não me engano. A última pessoa que aprovou a prova. E não tem muitos dados de pessoas que fizeram o exame livre. Na verdade, os próprios professores te desencorajam a fazer o exame livre. Que é tipo feito para não passar mesmo. Exatamente. Tipo Tipo assim, assim, vou te ou você tem confirmar que que ser um você aluno não. muito, muito aplicado em casa para aprender tudo sozinho e chegar lá e se dar muito bem no livre, Uhum. ou é isso mesmo, para mostrar tipo assim, não é uma chance final. Você Tanto não que é capaz mesmo. as pessoas nem cogitam tanto render exame livre. Aí quem Desiste cogita não logo. desiste na metade do caminho, sabe? Não cogitam fazer o livre. Pelo menos o de anatomia não. Então na época mexeu muito comigo. Eu fiquei muito abalada, aí tive que lidar com questão de saúde. Dentro desse processo todo da faculdade, em 2022, teve o meu pai que precisou fazer o transplante de coração. Então eu tinha o psicológico afetado pela faculdade, pela saudade de casa e o fato do meu pai estar doente. E eu não E podia estar no Brasil. aquele desejo também de estar lá para apoiar os que estão ali, né? Lidando com a situação ali. Exatamente. Eu Caramba. tinha que. Eu queria estar com meu pai, não podia, porque ele me pediu.
para eu não ir para lá, porque eu tinha que dar sequência à faculdade. Eu não estava bem na faculdade. Aí mais uma cobrança ainda, né? Daquela Exatamente. expectativa de quem está lá, e eu vejo isso muito com muitos estudantes aqui. Sim. Eles tendo que responder a uma expectativa de quem ficou, tendo que lidar com as demandas deles aqui, e aí a angústia de não estar sendo aquilo que a família acredita que Exatamente. eles estão sendo, ou seja, não estão rendendo o que a família lá acredita que eles estão rendendo aqui. É uma pressão Exatamente. emocional muito grande. E aí tem Exatamente. muitos jovens que estão tomando muitas drogas, até comprando no câmbio negro, né? Por conta de Nossa, toda essa pressão. remédio. O que eu via de gente que precisava se dopar para conseguir fazer uma prova, de tomar muito remédio. Amigos que eu via que também recorriam a drogas por causa da faculdade. E a cobrança. É, de todo lado, né? Existe uma cobrança que as pessoas não conseguem entender quando a gente vem para cá. É muita coisa que é colocada em jogo. Minha mãe sempre conversou muito comigo. Ela nunca me. No início ela pressionava, não vou mentir. Tinha aquele do o investimento que foi alto e eu tinha que fazer valer a pena o que foi feito. Mas hoje em dia, o tanto que me afetou depois, minha mãe entende muito isso. E eu converso muito com ela sobre isso, Que sabe? bom. É uma pessoa que me apoiou desde o início. E quando ela viu que eu não estava dando conta, assim, psicologicamente, ela entendeu que ela precisava, sabe, não me Dá uma cobrar mais. maneirada. Ela não queria mais ser mais uma pressão para mim. Uhum. Então hoje ela conversa muito comigo, sabe? E ela é incentivadora, assim, eu tô com medo. Ela, não, vai fazer a prova, você consegue, vai lá fazer a prova, mesmo com medo, não tem problema. E eu lembro que ela falava assim, ai, manda esses professores se lascar quando ele vier falar contigo. Manda, ai, professor, não é assim, não. Eu falava, mãe, não é assim. Ela, manda caçar coquinho, pelo amor de Deus, Júlia, não deixa essas pessoas entrarem na sua cabeça. Ela falava isso pra mim. E agora em 2024 eu falei, não, esse ano eu vou dar uma pausa. A minha cabeça ficou muito, muito, muito cheia e eu falei, eu preciso respirar. Uhum. Aí só um parênteses, então, que você voltou agora na questão dos professores, o comportamento deles. Aí lá atrás você falou assim, não, não vejo como uma questão de xenofobia, é alunofobia, né? Como que é isso, assim? Como é essa sensação? Quando você está ali dentro, principalmente da UBA, que é uma faculdade pública, não é? Uhum. Se não é essa questão de você ser alguém de outro país, mas é simplesmente pelo fato de você ser um aluno e estar ali, você conseguiria falar para nós assim, como que é isso? O que que você sente de fato ali dentro? Ali, esse comportamento dos professores, esse retorno que eles dão, essa, essa visão que eles têm de um aluno que não desenvolve como eles gostariam, porque infelizmente existe uma Uhum. padronização mesmo, né? Não se consegue compreender ainda até hoje que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua cognição, cada pessoa tem a sua maneira, né, de Uhum. aprender, de responder, de evoluir. Infelizmente, na escola, eu sou da área de educação, sou professora, né, trabalhei 32 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal e eu sei bem como funciona isso, né? Infelizmente, a gente tem isso de padronizar e de esperar um retorno do aluno dentro daquele padrão, né? Aquela Sim. caixinha, né? O famoso estar dentro da caixinha. Infelizmente, não evoluímos ainda para isso, de alcançar que cada pessoa tem o seu tempo e não diminuir a pessoa, não significa que ela não é capaz, não significa que ela não é inteligente, e tampouco significa que aquela profissão não seja para ela, como Sim. você ouviu, não significa. Muito pelo contrário. A gente tem um exemplo do Augusto Cury, creio que você o Sim. conhece, né? Que ele passou por isso também, exatamente no primeiro ano de medicina. E depois, então, de passar por um período assim, Sim. ele deu aquela virada de chave, né? E se tornou quem ele é hoje. Sim. A maioria das pessoas conhece quem é ele. Então, como é assim? Fala para nós, para quem está pensando em vir para cá, né? Como é isso ali na prática? Como eles se comportam e como esse comportamento faz você e outros alunos também, que você certamente convive, Uhum. se sentirem na prática ali? A UBA ela é uma faculdade de excelência acadêmica. Então, assim, eu sempre falo para as minhas amigas, eu jamais cuspiria no prato que eu como. Eu tenho orgulho de estudar na UBA.
Tanto é, eu cogitei mudar de faculdade algumas vezes nesse processo e tudo mais, mas eu realmente eu tenho um amor pela minha faculdade. E o que eu sinto dos docentes é que é um sistema que já está ali há muito tempo. A maneira em que é hoje dada o conteúdo na UBA é dado dessa forma há muitos anos. E que ao longo desses anos a gente foi vendo um processo em que as pessoas foram descobrindo, por exemplo, transtornos como o TDAH, o próprio autismo, as pessoas pensam e estudam e aprendem de maneiras diversas. E o sistema que está na faculdade hoje é um sistema que vem de muitos anos. Então eles já estão já está enraizado, incrustado, engessado, exatamente, essa é a palavra. A maneira deles darem. E tudo vem de um retorno também. Não são todos os docentes que eu tive uma má experiência. Eu tive docentes que, assim, foram essenciais na minha cursada. Eu falo que a minha cátedra, a cátedra 3 de Histo e Embrio, né, que foi a cátedra que eu cursei Histologia e Embriologia, no ano em que eu fiquei hospitalizada, por exemplo, o meu ajudante de cátedra, ele chegou, o chefe também, as pessoas que estavam ali chegaram para mim, perguntaram porque eu tinha ficado ausente, né? Eu fui falar sobre as ausências, entregar certificado de internação, essas coisas, e eles falaram para mim, se você precisar faltar mais alguns dias para questão de tratamento, alguma coisa, fala com a gente não vai te reprovar por isso. Então, eles foram muito gentis comigo. Uhum. Ao mesmo tempo, eu tive contrapartida a chefe da época de anatomia, que sentiu muito, mas não podia me ajudar a me fazer nada e me deixou livre porque eu não podia render outro exame. E também não me deixou ir acompanhando as aulas para tentar render o livre. Então, isso foram experiências ruins. Assim como também tive ajudante de mesa, né, que é quem fica com a gente, que foram muito, muito, muito ruins mesmo, tipo assim, de dar bronca toda a aula, de cobrar e tratar como se a gente fosse, assim, inferior, porque a gente está começando e a gente não sabe de nada mesmo. E pior ainda quem é recursante. Então, tipo assim, eu já tive essas experiências, mas é por causa de um sistema. E ao mesmo tempo essas pessoas também estão cansadas, porque quando você olha a vida de um docente na UBA, a maioria dos meus docentes, ajudantes de mesa, ajudantes de cátedra, eles não recebem nada para estar ali. Sério? Eles não recebem nada. Então você vê, são estudantes que dispõem do seu tempo para dar aula para outro estudante. Ah, é como um monitor. Uhum. Sendo que são eles que fazem tudo. Quem dá aula pra gente, quem aplica e toma prova, prática e oral. Faça chuva, faça sol. Eles têm que estar lá dando aula pra gente. Eles têm que estudar para passar nas próprias provas da faculdade. Então, assim... E qual a motivação deles, então, para se colocar nessa missão? A maioria, quando entra com o propósito de ajudar e poder servir mesmo na cátedra em que se formou. Eu, por exemplo, tenho muito amor pela cátedra 3 de Estiembre. Tenho muita vontade de ser ajudante de cátedra, de poder servir depois e ajudar os próximos estudantes. A maioria entra com esse propósito. Mas a rotina e a carga, a cobrança é tão pesada que eu acredito que no meio do caminho alguma chavinha liga e eles vão só porque tem que estar, sabe? E aí Porque comprometeu, tem que ir até o fim. Uhum. Não pode desistir. Não, pode desistir, mas eu digo assim, eu não sei o que leva essas pessoas a serem dessa forma. Eu não sei o que leva esses ajudantes a agirem dessa forma. Por exemplo, o chefe de cátedra que tomou e me falou que não era a carreira que eu deveria seguir, eu não sei o que aconteceu para que ele desmotivasse então ele aquela pessoa. Professor. Ele era um professor, ele era o chefe das cátedras, ou seja, na UBA, o chefe da cátedra é o doutor, que é responsável pelaquela cátedra, né, aquela cursada, naquela maneira de cursar. E abaixo dele tem os chefes de turno, que são, por exemplo, o pessoal que é responsável por cuidar da equipe de segunda-feira, de terça-feira. Que são professores também. Isso, de manhã, de tarde e de noite também são doutores, também formados. E tem os ajudantes de cátedra. Que são os alunos que monitoram. Eles são quem tem mais contato com a gente, porque são eles que dão a aula propriamente pra gente, né? Uhum. Então, essas pessoas, eu não sei o que leva essas pessoas a serem dessa maneira, a agirem dessa maneira. Talvez um mau dia, talvez uma frustração, um sentimento de vingança, porque fizeram isso com eles, a gente sempre fala isso. Eu passei por isso, agora todo mundo também vai passar. Exatamente. Eu não sei o que leva,
Mas, ao mesmo tempo, na carreira, tem um ajudante que é muito marcante para mim. São dois, a Agus e o Axel. São dois argentinos que foram meus ajudantes de cátedra em anatomia. E foram pessoas que, assim, eu via que eles tinham empenho em querer que a mesa inteira aprovasse, todos os alunos. Então, eles passavam questionamento fora da faculdade, fora do horário de aula, pra gente responder. Mandavam material que eles mesmos preparavam. Então, eu tive experiências boas e tive experiências muito ruins. Mas eu não culpo as pessoas, eu culpo o sistema que está empregado hoje na faculdade. Eu li um livro no ano passado que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse livro fala sobre quando a gente empenha a nossa felicidade a uma condição da vida para a realização profissional, familiar, enfim. E foi feito um estudo em Harvard dos alunos que sofriam de depressão e ligavam isso à faculdade. 80% na época os alunos tinham questões emocionais e mentais ligadas à faculdade. E isso fez com que mudasse o método de ensino em Harvard, a maneira em que era entregue o conteúdo aos alunos em Harvard. E eu sinto que hoje a UBA precisa passar por essa reforma. Porque se hoje você for questionar os alunos dentro da faculdade, quantos deles desenvolveram problemas mentais derivados da faculdade, é muita gente. Acredito. Então, eu acredito que é algo que precisa ser mudado dentro da faculdade. Sabe? O que eu sinto é que a UBA está ali, dando vida para tantos profissionais há tantos anos que cansou. E que algo precisa ser feito para ela ser renovada. Revigorada. Entendeu? E isso vai dos alunos até o corpo docente. Eu sinto que falta isso na faculdade, sabe? Seria também, assim, uma humanização, né? Exatamente. Essa é a palavra, assim, que quebrar esse sistema tradicionalista, trazendo um vigor da humanização ali, que todos se percebam como humanos, que um pode ajudar o outro, que não é porque eu estou num lugar de poder que eu preciso ver o outro abaixo de mim, mas uma parceria, né? Eu sinto que o aluno, ele hoje tem que ser encorajado a ir render uma prova oral, não com medo, mas confiante do que o que ele recebeu em sala foi um conteúdo bom. E é óbvio que o que ele se esforçou em casa para estudar e aprender é o suficiente, porque a sensação que a gente tem quando a gente vai render uma prova na faculdade hoje é que a gente está indo sem conteúdo nenhum, que a gente não é capaz de passar naquela prova e que se a gente passar é um milagre. Que nunca é o bastante. Nunca é o bastante. A gente não se sente bom aluno na UBA, nunca. Eu não consigo me sentir nunca uma boa aluna na UBA. Para mim, eu sempre estava abaixo da média. E não é por conta das minhas dos anos que eu repeti, das vezes que eu repeti. Mas isso também contribuiu para eu começar a me sentir insuficiente, que realmente não era aquilo para mim, porque eu tinha tentado, quantas vezes eu tentei e não deu certo. Então, isso também contribuiu, mas o próprio ambiente acadêmico te leva a acreditar que você nunca vai saber o suficiente para ter aprovação naquela disciplina. E quando você consegue aprovar, é um milagre, é uma bênção, algo extraordinário. Que não dependeu de você. Exatamente, sabe? E eu digo pela minha experiência e pelas pessoas que estavam perto de mim tinham a mesma experiência. Cada um tem sua experiência, a gente vê. Aí tem várias pessoas que se dão super bem na faculdade, que passam de primeira em todas as matérias. Isso acontece. Mas comigo não foi assim. E com a maioria dos meus amigos não foi assim. Então... E das pessoas que eu converso também. E fui adquirindo amizade na faculdade. Mas eu sinto que falta isso hoje. Falta um lado humano dentro da faculdade. Falta as pessoas se sentirem acolhidas na faculdade. Eu falei o ano passado sobre isso com uma amiga. Eu falei, eu me sinto abandonada. Eu me sinto sozinha. Tipo, vai lá, cursa aí, rende tua prova e se tu passar, passou. Sabe, eu não tinha um acolhimento acadêmico, eu não tinha um aprendizado que eu podia ser assim, não, fulano me ensinou isso, não, eu tinha que aprender tudo sozinha e tirar dúvidas. E às vezes eu tinha medo de tirar dúvida, porque pode ser uma coisa muito idiota, ou, eu não vou falar isso aqui na frente das pessoas, não. Isso tudo é uma limitação muito grande. Eu nunca sofri xenofobia na faculdade, nunca. Eu não posso falar que, já falaram assim, brasileira, volta pro teu país. Nunca falaram isso comigo. Teve episódio que aconteceu com algumas pessoas, de aluno com aluno, nunca vindo da parte de docente.
Mas o que eu sempre falo a UBA hoje, o primeiro ano, falam-se que é uma peneira, porque é muito conhecida, vem muita gente para cá, e a gente sente que eles foram dificultando o ano a ano para que houvesse realmente uma peneira, porque senão ia virar uma panela de pressão de aluno, estudante, sabe, muita gente. Então eles realmente fazem uma peneira. Só que a cursada, ela não tem que ser como um vestibular. O vestibular, a gente está numa competição constante por uma vaga. Dentro da faculdade, você não pode viver numa busca constante pelo próximo ano. Você tem que cursar, aprender, ser um bom profissional, se capacitar para daí então, no próximo ano, você aprender coisas novas para se capacitar e aprender, e para que no outro ano, Sim. E não que seja um progresso, né? Exatamente, não que seja uma carreira, uma busca constante, como uns jogos vorazes para você conseguir chegar no próximo ano. E eu sinto que tem se tornado isso não somente na UBA, mas em grandes faculdades aqui, tem se tornado dessa maneira. Sim. Então, em vez de ser algo que motiva a pessoa a alcançar o conhecimento e assim ela progredir aprendendo, parece que a intenção é mostrar, não é para você, desiste, Só os fortes conseguem. você não vai conseguir, você não tem o que é preciso. Só que ninguém sabe o que é preciso. Eu ouvi de uma influenciadora aqui da Argentina, que é bastante conhecida, né? E ela falava assim, que a Uber era pros fortes, a Uber é pros fortes. E eu ouvi aquilo e falei, mano, eu sou muito fraca, então, pô. Cara, eu sou muito fraca. Ou então muito forte, porque sabendo que é muito forte, você segue. Mas aí quando você começa a ver, isso também, eu vou dizer que uma das coisas que me afetou muito é essa questão da glamorização da vida do estudante. A pessoa que acorda às 5 horas da manhã, corre 7 quilômetros, aí 6, 7 horas da manhã a pessoa tá tomando café da manhã, ela senta para estudar e ela estuda 12 horas por dia. E aí depois das 12 horas de estudo ela está pleníssima, maravilhosa, ela vai pra baladinha, curte com o namorado, volta para casa, dorme para no outro dia ela correr 7 quilômetros. Então, essa glamorização da vida, da rotina de estudante, mano, tinha dia que eu sentava na mesa e eu não queria estudar. Eu olhava pro material e falava, Jesus, me dê ânimo para eu sentar e eu estudar. Eu queria dormir, eu queria ver um filme, uma série, eu tava cansada, sabe? E a gente vê a pessoa, aí você entra no Instagram, tá a pessoa 7, 8 horas da manhã lá, já estudei 3 capítulos do conteúdo da semana. Isso não é real, não é real. Nenhum ser humano consegue manter uma rotina dessa e viver bem, não é real. E eu custei a entender isso, porque eu olhava isso, eu idealizava isso, e eu não conseguia colocar na prática, porque não era real. E aí isso ia te consumindo. E aí eu me sentia pequena, inútil, como que a pessoa que fulano consegue, eu não consigo. Como que fulano aprova tão fácil, eu não consigo. Mas fulano mostra a parte bonita, não mostra a parte, sabe? Quantas pessoas eu vejo entrando pra render uma prova oral, tremendo, chorando, desesperada, e a pessoa se sai super bem, sabe? E tem gente que entra pleníssimo e não se sai bem na prova. É muito individual. E as pessoas começaram a pregar como se isso fosse a receita certa para aprovação. E eu comprei essa receita. Eu comprei isso pra minha vida. Eu queria isso pra mim. Comprou o modelo, mas o modelo não funciona. E aí, entender isso também foi bem duro, assim, no processo de compreender. Até hoje eu ter paz pra falar sobre a faculdade. Meu marido sabe, falava faculdade comigo, eu começava a chorar. Se alguém me perguntasse quantos anos falta pra terminar, eu começava a chorar desesperada, porque é algo que ainda acontece, mas é algo que eu fui aprendendo a lidar. Sabe? Que bom. E entender que eu não tô numa corrida, eu sei a profissional que eu quero ser, eu sei a formação que eu quero ter, e hoje eu consigo enfrentar mais essas diversidades com outro olhar. Eu não preciso mudar de faculdade, o problema não sou eu, o problema também não é a faculdade. O problema é o meu olhar e o seu tempo diante das coisas, entendeu? Sim. É eu olhar aquilo e falar, não, eu preciso administrar assim, 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 do meu jeito, no meu tempo e fazer da maneira que eu acredito ser o melhor para mim. E não o que fulano falou que funciona, ou a maneira que fulano disse que vai dar certo. E não deixar de lado o autocuidado também, não é? Porque é outra coisa que a gente vê muito, eu vejo assim entre os estudantes, é que tem tanto esse desejo de fazer acontecer, de valer a pena todo o sacrifício que se faz para estar aqui, não é? Que a pessoa foca tanto em estudar, por essa pressão também de render, de dar um resultado, né? Que a pessoa esquece que ela tem uma vida além daquilo ali.
ela tem necessidades que é real, a alma uma hora vai cobrar, o emocional vai cobrar, não é? Uhum. Então, muitos jovens chegam a surtar mesmo, porque não vê esse outro lado. Eu tenho que estudar sim, mas eu também preciso de ter um grupo de amigos, eu preciso de socializar, eu preciso de ir num parque, eu preciso de fazer uma coisa que eu gosto, eu preciso de descansar, eu preciso de um dia tirar para dormir, né? Exatamente. E aí a pessoa vai nesse desejo tão grande de eu tenho que conseguir, que chega uma hora que a pessoa não dá conta. Não dá. A Eu digo por mente experiência própria, não surta. tem como você só viver de faculdade. Não tem como você transformar. Eu sempre falo assim, tem uma aplicação, por eu ser cristã, eu sempre trago a Bíblia, né? Uhum. Uma vez uma amiga minha me ensinou que às vezes o Senhor nos dá aquilo que a gente tanto pede. E a gente transforma esse presente num bezerro de ouro. Sabe quando o Ah, povo saiu do Egito e sim. conquistou a liberdade, e aí eles criaram para si um bezerro de ouro? A faculdade se tornou o meu bezerro de ouro. Eu vivia para aquilo, em prol daquilo, por aquilo, meu tempo era para aquilo, tudo meu era para a faculdade. E eu não tinha outra vida. Eu não sabia o que era ir para a igreja e cultuar o Senhor, servir em casa, ter uma família estruturada com meu marido, o meu lar ser um ambiente de paz, era um ambiente de pressão, de provas, de faculdade, porque tudo na minha vida se rodava em forma da faculdade. Eu ia sair com os meus amigos, o assunto de todos era a faculdade, tudo era faculdade. E aí eu falei, quando eu comecei a ver que isso estava me afetando, e o Senhor falou: eu não te dei a faculdade para você viver por ela. Você vive por mim, para mim e por aquilo que eu tenho para tua vida. Então, Uhum. a faculdade, ela é a cerejinha do bolo. Ela não é a sua vida. Eu conversando com minha mãe uma vez, eu falei para ela, eu falei: mãe, a faculdade não é a minha vida. Ser médica não é a minha vida. Eu sou Júlia. É uma parte, A né? faculdade é uma parte do aprendizado que eu estou aprendendo. Eu não sou a Uba, eu sou Júlia. E eu precisei olhar para mim e falar: eu preciso de cuidado. Eu preciso de tempo. Hoje em dia eu vejo os meus amigos. A minha amiga teve bebê recentemente, teve gêmeos. Parece que trouxe um. Floresceu a vida da gente, porque agora é as Uhum. meninas, as Marias, os bebês, os bebês. E a Pri, quando teve o Mateu, meu Deus do céu, foi um colírio pra gente, um descanso, porque a gente ir pra lá e ver o Mateu e cuidar do Mateu, isso foi foram pequenas gotinhas de vida que voltou a Uhum. ter dentro de mim, dentro da minha casa. Porque aí eu comecei a ver vida fora da faculdade. Falei, Uhum. poxa, Deus me trouxe para um país, eu não conhecia direito a Argentina, porque eu só queria saber da faculdade. Aí ia vir para cá, passar 6 anos só na faculdade, ia voltar para o Brasil, o que, que eu ia ter vivido aqui? Nada. Sim. E aí eu escolhi hoje viver a faculdade de uma maneira mais leve. Eu não estou numa corrida E quais acadêmica. são os planos agora, então? Dentro de toda essa transformação que você viveu, e que bom que você viveu essa transformação e sobreviveu, que ótimo, né? Sobreviveu principalmente psicologicamente, porque muitos sucumbem, não consegue mais sobreviver a partir daí, né? A vida Exatamente. para nesse ponto e ela passa a vida com essa sequela, né? A pessoa fica sequelada psicologicamente e você está sobrevivendo, está sobressaindo. O que que então a Juliana está planejando agora? Então, sempre que as pessoas vinham perguntar sobre isso, tipo, e agora? Você falou da faculdade, como é que você vai ser aqui? Da mesma maneira que eu cheguei aqui. Esse ano que vem agora, eu tenho um exame livre para render, porque eu também não passei esse ano e eu tô bem com isso. Hum. Eu tenho um exame livre para render, eu vou render meu exame livre, A eu vou estudar. anatomia, você venceu lá? Não, ainda tá lá a minha pedrinha no calo. Eu tô na Hum. mesma estaca de todos esses anos. Hum. Foi um dos motivos que eu também saí da rede social, porque eu não sabia nem como contar para as pessoas. De novo, eu tava de novo, recursando de novo. E agora vai contar Não, normal, e né? agora eu falei pro William, eu falei, eu não devo satisfação para ninguém, por que eu tô preocupada com isso? É, eu vou cursar normalmente. Eu pensei várias vezes em mudar de faculdade, eu pensei em mudar de país, pensei em várias coisas. Só que eu entendi que eu preciso viver isso aqui, eu preciso superar isso. E eu vou superar da melhor maneira. Eu estou estudando, tenho livre para render no ano que vem, vou render os livros que eu tiver que render. Se eu não aprovar, eu vou cursar de novo e vou tentar de novo. E o que eu não posso deixar é que eu mine o meu próprio sonho.
Que eu comece Sim. a eu mesma destruir o meu próprio sonho. É uma coisa que eu converso muito com meu marido. Ele fala muito isso comigo, de não fosse ele aqui, só Deus sabe o que seria de mim. Mas ele conversa muito isso comigo, que eu preciso aprender a superar isso. Eu preciso aprender a falar da faculdade sem chorar. Eu preciso aprender a olhar os desafios e não ter medo, encarar mesmo. E é isso que eu quero pro próximo ano, sabe? Eu tenho minhas provas, vou continuar estudando, fazer minhas provas, buscar eu entender meu método de aprendizagem, Uhum. entendeu? Para poder render bem na faculdade, para eu poder me sair bem na faculdade e não o que as pessoas me dizem que é a melhor receita. E o que eu espero para agora, o próximo ano, são as aprovações que eu estou procurando, focada nisso e poder trazer essa minha experiência para pessoas que passam pelo mesmo processo que eu. Porque hoje você está ouvindo Excelente. a minha história, mas eu já ouvi muitas pessoas falando a mesma coisa que eu, que vivem a Uhum. mesma coisa que eu, estão na Sim. mesma fase que eu. E aí, aquilo que você falou ali atrás, geralmente nas redes sociais as pessoas querem trazer a vitrine, né? E acaba que quem tem um sonho lá, tá vendo aquilo, ela já para ali, ela já se proíbe ali, Uhum. porque ela sabe que aquela não é a realidade dela. Então, assim, é muito legal que você está nesse lugar agora de liberdade, de estar numa rede social e falar, Uhum. gente, eu tenho um sonho e eu sigo procurando meu sonho, mas a minha realidade é isso, isso, isso. E nem por isso eu vou desistir do meu sonho, porque uma Exatamente. hora eu vou alcançar. Porque aí tem alguém lá do outro lado vendo e fala, cara, sou eu sou assim Uhum. também. Então eu não vou desistir em qualquer área, né? Em qualquer sonho que a pessoa tenha. A minha mãe, você falando dela, eu Uhum. lembrei dela. Quando a minha mãe foi tirar a carteira de motorista, ela reprovou 4 vezes. Ela passou na quinta. E as pessoas falavam para ela assim: ah, não, desiste. Aí tem aquela brincadeira, né? Ah, compra carteira. Uhum. Ah, não sei o quê. E minha mãe sempre falava assim: se Deus quiser que eu tenha uma carteira de motorista, eu vou tirar minha carteira de motorista do jeito que é para tirar e no meu lugar, na minha região. Porque sempre as pessoas falam assim: ah, tal lugar é mais fácil, tal lugar é mais fácil. Ela não. Se Deus quiser que eu tenha, vai ser aqui no meu lugar, né? E eu vou fazer e eu vou É, passar. E na exatamente. quinta vez a minha mãe passou. E ela dirige super bem até hoje. Ela tem 70 anos e ela dirige, ela faz as coisas dela, ela vai para tudo quanto é lugar que ela quer ir, porque ela não desistiu. Uhum. Então foi a realidade dela, foi isso. Quando eu fui tirar, assim, Deus me deu graça, eu tirei da primeira vez. Mas a minha realidade, em outras coisas também eu fiquei, né? Exatamente. Então é muito legal essa liberdade que você está agora, esse lugar que você chegou, de você Uhum. poder falar para as pessoas abertamente e as pessoas se identificarem. E eu tenho certeza que muitos já estão aqui, vão se fortalecer, e outros estão em qualquer lugar do mundo, vai ouvir a gente, vai falar: Uhum. caramba, não vou desistir. E agora sim, para a gente fechar então, né? Porque, gente, é muita coisa. Eu vou convidá-la de Eu novo, volto com porque certeza. tem muita coisa que eu quero ouvir ainda. Qual conselho você gostaria de ter ouvido lá atrás? E que você poderia falar para quem vai nos ouvir? O que é que você poderia dizer para eles, então, dentro de tudo isso que você conquistou, com as suas experiências e esse lugar que você chegou hoje? O que é que você pode dizer? Não se compare. Não queira viver aquilo que é de outra pessoa, sabe? Não queira calçar o sapato de outra pessoa. Eu, durante muito tempo, me comparei com muitas estudantes de medicina aqui da Argentina, do Brasil, que fizeram a diferença no meio delas, que foram super bem na faculdade, se formaram com muita excelência e tiveram aquela trajetória bonitinha de entrar, passar, 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 terminar, ir embora. Eu quis calçar esse sapato sem olhar para dentro de mim, para minha jornada aqui na Uhum. Argentina. E quando eu tentei fazer isso, não deu certo. Então, acho que o conselho que eu dou para quem está me assistindo é calce os seus próprios sapatos. E não queira colher no momento que você está plantando. Seja Uhum. feliz no momento de plantar. Para que no momento de colheita você possa desfrutar. Ai, que Eu legal. ouvi isso do meu pastor e eu acho que foi o que me marcou esse ano. Eu queria colher no meu momento de plantar e eu não conseguia ser feliz plantando. E eu precisei olhar
para tudo que eu tinha, para ver que o que eu ia plantar ia me dar uma colheita muito maior. Uhum. Quando eu olho para o meu futuro hoje, eu não vejo mais tristeza, como eu via 1 ano, 2 anos atrás. Sabe? Eu não vejo mais o meu futuro. Eu sei que o dia da minha formatura tá escrito, tá marcado, e que eu preciso aprender a desfrutar até esse dia chegar. Uhum. E que até lá eu vou viver muitas coisas que vai acrescentar no meu caráter. Os 4 últimos anos que eu tô aqui na Argentina não me renderam aprovação na faculdade, mas me renderam um caráter transformado, me renderam aprendizados que eu vou poder levar para a vida inteira Uhum. e que vai me tornar uma médica muito melhor. Sim. Então isso me faz ter outro olhar, sabe? Eu aprendi no meu momento de plantação a ser feliz. E eu acho que é isso que eu aconselho vocês. Não se comparem com outras pessoas. Vivam a jornada de vocês, do jeitinho de vocês. Cada um tem uma história, uma trajetória. Se você está sendo bem sucedido, glória a Deus por isso. Se você passou pela mesma situação que eu, está passando pela mesma situação que eu, vai passar. É só uma fase. Os dias de glória vão vir. Esse é o meu conselho para vocês. Só não desista. E nem Isso. queira calçar os sapatos dos outros. Isso, que bom. E se as pessoas quiserem saber mais da sua história, né? Acompanhar você nas redes sociais, por onde elas encontram você? No Instagram, Julia Leite Oficial, meu perfil. No YouTube também. E é por aí que eu tô. E se No elas da Help quiserem, também. a Help, Help Mentoria, tudo junto também. Pode tirar dúvidas lá. no YouTube, No YouTube e no Instagram. a Help também, Uhum. né? Então, gente, olha só, quero agradecer demais, Ju, mais uma vez por você estar aqui. Já está convidada para vir outra vez, porque tem muita coisa ainda que a gente quer ouvir, né? E eu quero dizer para você que o nosso propósito é ouvir histórias, porque as histórias nos ajudam a olhar para a nossa própria vida, para resolver algumas questões e para a gente seguir em frente. Então, eu quero ouvir a sua história também, pode me contar, porque a sua história importa. Eu gravo aqui em Buenos Aires, se você tiver de passagem por aqui, entre em contato comigo, vamos marcar um horário para a gente ouvir a sua história. E agora, no dia 5 de dezembro, eu estarei chegando no Brasil. Eu fico ali em Brasília, mas eu também vou viajar para alguns lugares. Se você quiser me contar a sua história, contar para a gente pode aí fazer um agendamento, marcar um local, marcar um horário legal, porque eu quero ouvir a sua história, sabe por quê? Porque a sua história importa, tá bom? Um cheiro.